agora na Angola, lá, dando aula. Ele terminou o curso de teologia, tem mestrado, tem doutorado, na verdade, já está escrevendo, acho que o 3º livro, se eu não estou enganado. Mas uma das coisas que a gente mais ama nele é a simplicidade dele, filho. Anda no meio do povão, trabalha, ama a gente, cuida, ministra, divide o pão. É um cara que tem sido referência para nós. Então é com muita alegria que a gente está trazendo ele aqui. É um prazer imenso. Eu ganhei até uma camisa dele igual. Eu ia até vir, mas aí ia falar que eu estava puxando muito, né? Então a gente desistiu, mas é um prazer demais. Tranquilos, vamos orar? Eu gostaria que você levantasse suas mãos para cá. Senhor nosso Pai, queremos te agradecer, porque, puxa, que privilégio é ter o Binja com a gente, Deus. Que alegria mesmo ter ele, a Débora, a Suzana, o Felipe, Deus, que estão aí conosco. Pai, que alegria tê-lo aqui conosco, Deus. Mais uma vez falando, que o Senhor possa usar ele poderosamente. Pai, que a Tua palavra venha nos levar para perto de Ti, que a gente venha sair por aquelas portas assim, transformados. É o que a gente deseja em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Graça e paz. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4. Eu vou ler os primeiros 4 versículos. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, o versículo 1 diz assim: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo tempo e pela vida. Pai, quando o dia hoje amanheceu, muitos queriam ter o privilégio de ver esse dia, mas não puderam porque já se foram. Pai, estou certo que nós que ficamos, não ficamos porque somos melhor do que os outros, mas tão somente porque os teus propósitos conosco ainda não se consumaram. Então, tome-nos nas tuas mãos e faça de nós o que parecer bem aos teus olhos, de tal sorte que a nossa vida seja um reflexo da sua vontade. Pai, que o nosso andar, o nosso viver, o nosso fazer, manifeste a tua glória, manifeste o teu poder, manifeste o teu querer. Pai, te louvamos porque nos dás o privilégio de ler a tua palavra. Reconhecemos a nossa pequenez e a nossa ignorância, Senhor, diante dela, porquanto estamos certos da profundidade e da grandeza desta palavra. Mas rogamos humildemente que o teu Espírito seja o leal intérprete desses versículos, e que, através da interpretação que o teu Espírito há de fazer em cada coração, que a tua palavra nos transforme e nos torne mais parecidos com Jesus. Pai, perdoe as nossas fraquezas, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas limitações. Não nos impute essas coisas como justiça, mas por tua infinita misericórdia, Senhor, nos perdoe.
Pai, que não hajam barreiras, para que a Tua palavra, Senhor, flua sem limites para dentro de nós e que nos alcance, Senhor. Porque estamos certos que assim como o pão alimenta o corpo, a Tua palavra alimenta a nossa vida. Fale conosco, nos alcance, porque sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer. Obrigado, Senhor, pelos privilégios que de Ti recebemos nos méritos de Jesus. Amém. Irmãos, antes de mais, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar com vocês. Eu tenho uma história longa nesta igreja, embora tenha aqui ficado mais ou menos um ano. Foi um ano marcante, foi um ano decisivo, foi um ano extremamente significativo. Então, aqui eu não encontrei apenas irmãos de igreja. Aqui eu encontrei uma família. O meu casamento, o nosso casamento foi feito pelo pastor Jorge Henriques. Foram os meus padrinhos, a Dilze e o João. E a minha profetisa está aí, ao lado do esposo, né? A nossa irmã Jane. Bom, eu tenho uma história vasta nesse lugar, nesta igreja. Citar nomes, bom, eu poderia ser injusto. Está entre vocês, eu acredito, uma colega, uma irmã, amiga, com quem começamos juntos o seminário, a Daniela. Cadê a Dani? Aí, a Dani, puxa vida. A história começou lá no Betânia, em Autônia. Conheci o Luciano e a Lia, que eram membros desta igreja. Conheci a Dani, conheci o André, também desta igreja. Depois tive que me transferir para São Paulo. E de São Paulo vim conhecer a CBP. Enfim, me lembro como se fosse hoje, o primeiro dia que eu preguei nesta igreja. Todo mundo do jeito que vocês estão, e eu de terno e gravata. Eu parecia um ET. É verdade. Verdade. É inesquecível. Inesquecível. Enfim. Eu quero agradecer o carinho de todos vocês. A última vez que eu estive aqui na igreja, oficialmente, foi em 2002, 2003. Então, de lá para cá, eu vinha esporadicamente nos intervalos que eu tinha para visitar, mas não dava para ver todo mundo, nem dava para pregar, enfim. E hoje, aprove Deus nos dar essa oportunidade. A igreja onde eu pastoreio em São Paulo, hoje era meu dia de pregar, eu tinha que estar lá, mas ontem fui persuadido pelo pastor a faltar na igreja para ficar aqui, e eu aceitei de pronto, e é motivo de muita alegria, de muito gozo, é motivo de muita satisfação. Não há palavras que descrevem a alegria, a satisfação de poder voltar e encontrar a igreja numa fase bem melhor do que aquela que eu deixei. Porque quando saí daqui, a igreja era apenas um salãozinho, hoje é um templo bem maior, o número de irmãos era muito reduzido comparado ao número que está aqui. E, enfim, então encontrar a igreja nessas condições, isso me enche de gozo, me enche de satisfação, porque assim como nós fomos e lá onde fomos, Deus nos está ajudando a crescer, aqui onde saímos, Deus também ficou fazendo a obra crescer. E isso é motivo de gozo.
conversando com o meu irmão branco, né? Já lamentei a ausência de alguns irmãos que estiveram aqui conosco militando, mas hoje, por razões que nós desconhecemos, não podem estar conosco. Mas ainda assim, a gente não se esquece deles, a gente ora por eles, para que aonde quer que eles estejam, em algum momento a palavra se aflore na vida deles e que eles voltem para o aprisco do Senhor. Então, meus irmãos, vocês que me aturaram aquele tempo, me aguentaram, me deram amor, me deram carinho, me deram casa, me deram comida, me deram tudo, eu quero exteriorizar a minha gratidão, exteriorizar o apoio que recebi da igreja quando do meu casamento e agora agradecer o carinho que vocês dão aos meus filhos, estão aí, enfim, embora desconhecidos, mas acolhidos como se fossem conhecidos. Então, os meus sinceros agradecimentos. Meus irmãos, eu quero dividir com vocês um pouco da crise que marca os nossos dias, né? Talvez alguém poderia pensar que a maior crise com a qual o Brasil se debate seja a crise moral, seja a crise política e coisa do gênero. De fato, essas coisas estão aí, não tem como negá-las, são fatos. No entanto, há uma crise subretícia e ela afeta de forma muito mais significativa a igreja cristã em particular. E é essa crise que me preocupa. Durante muito tempo eu me acostumei ouvindo irmãos pregando que a maior crise com a qual o cristianismo se debate ou se debateu é a crise da falta de conhecimento. Mas hoje, revendo um pouco esse enunciado do profeta, que o meu povo perece por falta de conhecimento, eu acredito piamente que nós estávamos equivocados ao afirmar isso. Ou pelo menos este versículo do profeta não se ajusta adequadamente à igreja contemporânea. Porque na história nunca se falou tanto de Deus quanto se fala hoje. Nunca se construíram tantos textos quanto se constroem hoje, todos voltados para a questão teológica. Hoje, teologia, em alguns espaços, não faz nem sentido. Mesmo dentro das faculdades, quando a gente levanta alguns temas, é chover no molhado, porque os irmãos já chegam no seminário com uma bagagem teológica significativa. Conhecem muito sobre Deus. Então, eu acredito piamente que o problema com o qual a igreja contemporânea se debate, e esta é a crise séria que nós enfrentamos, não é crise de falta de conhecimento, mas é crise de credibilidade. O povo não acredita. O povo não acredita. O povo não tem mais fé. A fé que as pessoas ostentam é uma fé natural. Uma fé que não é capaz de mover montanhas. É aquela fé da certeza de que amanhã o sol vai voltar a brilhar. Porque é óbvio, o mundo não acabou. É a certeza que ao chegar em casa, ao abrir a geladeira, vai encontrar alguma coisa de comer. É a certeza de que se continuar vai terminar o curso, se persistir vai conseguir o emprego e assim sucessivamente. Essa fé não é a fé de que nós precisamos. Nós precisamos de uma fé capaz de mover montanhas. Porque há aqui uma equação que nós temos dificuldade de equilibrar. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir. Ouvir, palavra de Deus. Então nos perguntamos,
Se nunca se falou tanto de Deus quanto se fala hoje, porque o irmão, quando chega na igreja, no mínimo já escutou umas 4, 5 pregações, além das mensagens instantâneas no celular, pelo WhatsApp. Ouviu a pregação do pastor fulano na televisão, ouviu a pregação do pastor fulano no rádio, ouviu a pregação do pastor Beltrano no Facebook, ouviu a pregação de não sei quem, não sei aonde. Quando o cara chega na igreja, o cara já ouviu um monte de coisa sobre Deus. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: por que se ouve tanto falar de Deus, mas o que se ouve não é capaz de gerar fé nos ouvintes? Qual é o problema nesta equação? Será que o que está sendo dito não tem nada a ver com Deus? Ou o que nós estamos escutando não foi dito por Ele? De duas uma, a equação não fecha, porque nós ouvimos muito de Deus, mas o que ouvimos não tem gerado fé em nós. Nós continuamos andando às apalpadelas, tentando, experimentando, vai que cola, vai que cola, vai que cola. Não temos certeza de nada. Então eu queria, nesses minutinhos que tenho, dividir com vocês algumas coisas que eu quero acreditar que pode gerar fé no seu coração. Jesus foi batizado por João. E logo de cara, quem leu sobre o batismo de Jesus sabe que tão logo que ele está saindo da água depois do batismo, o Espírito desce para selar o seu batismo, e do céu se ouve a voz do Pai dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Na sequência, o Espírito que selou o batismo de Jesus não o leva para o banquete, porque é assim que nós pensamos. Depois de um grande evento, a gente quer festejar, a gente quer celebrar. No entanto, a celebração do batismo de Jesus foi no deserto, porque o Espírito o conduziu para o deserto. E é engraçado, não temos nenhum vestígio no contexto anterior ou posterior que sinalize que Jesus soubesse o que iria fazer no deserto. Ele apenas foi conduzido para o deserto. Quanto tempo vai ficar no deserto? Não temos nenhum vestígio de que Jesus soubesse. Então imagina a cena. O sujeito é batizado, ele espera um banquete, em vez de banquete, o Espírito o leva para o deserto. Ok, o Espírito está me levando no deserto, provavelmente alguma coisa ele quer falar comigo. Primeira hora no deserto, nem Deus fala, nem o Espírito fala. Comida, água, esquece. Segunda hora, primeiras 24 horas. Se coloque no lugar de Jesus, o que você teria feito? Puxa vida, fui batizado, em vez de ir para o banquete, venho para o deserto. Ao vir para o deserto, talvez iria encontrar aqui alguma coisa especial. Chega no deserto, deserto mesmo, não tem nada. E aí, ok, que não tenha nada, mas que pelo menos o Pai, o Espírito falem comigo. Nem o Espírito, nem o Pai falam. O que você teria feito no lugar de Jesus? Segundo dia, o silêncio persiste. Nada de comida, nada de bebida. Nada de conversa com o Pai, nem com o Espírito. Silêncio. Eu, no lugar de Jesus,
depois das 24 horas já estaria amarrando, né? Está amarrado, isso não é de Deus. Não é de Deus. Deus não chama ninguém para o sofrimento, né? Não é essa a nossa filosofia? Nós acreditamos nisso, que Deus não chama ninguém para sofrer. Então a gente já começa a amarrar. Isso aí não é do outro lado. Terceiro dia. Quarto. 10º. 20º. Bom, eu não sei até quando ou quanto você suportaria. Eu teria aguentado aí umas 48 horas, eu ainda aguentaria. Porque em casa havia uma lei e era levada a rigor por mamãe. Era uma lei apenas, mas que ganhava uma versão no final de semana. Durante a semana tinha uma versão. No final de semana ganhava outra versão. Se você não vai à escola durante a semana, você fica 24 horas sem comer. Para piorar, se você ficasse sem comer, mamãe te fazia companhia, também não comia. Então você sofria por você e por mamãe. Final de semana, se você não fosse à igreja, lascou 24 horas sem comer. E mamãe te faz companhia. Nossa, achava aquilo tão esdrúxulo. Mas hoje, olho para trás e não tem um dia que eu me lembre disso que não agradeça a mamãe. Enfim. Teria aguentado um pouquinho, porque eu aprendi a passar fome. Ir à escola era para garantir o rango. Ir à igreja, melhor ainda. No domingo, ficar sem comer era doloroso. Você teria aguentado quanto tempo sem comer, sem beber? 39º. No 40º, Jesus está no limite. Mais um pouco, Jesus pode morrer. É no limite que, em vez de receber as benesses do Pai, chega para lhe fazer companhia o diabo. Não é o Pai que chega para lhe fazer companhia, é o diabo. E a conversa do diabo é extremamente sagaz, extremamente oportuna. E ele não poupa esforço, vai direto ao assunto. Se tu és filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Ele sabe que Jesus está com fome. Ele sabe que Jesus está no limite. Ele sabe que Jesus precisa. No entanto, vá direto ao assunto. Transforme pedras em pães e resolva o seu problema de fome. Eu acredito que se Jesus tivesse transformado pedras em pães, ele teria comido. Além de outras coisas, a sede teria se multiplicado ainda mais. Aí ele teria feito uma outra proposta. Agora transforma areia em água para beber. Ele vai direto ao assunto. Jesus, você tem certeza que Deus é teu Pai? Que pai é esse que te põe na situação em que você está? Que pai é esse que depois do batismo, em vez de te levar para o banquete, te traz para o deserto e te faz passar 40 dias e 40 noites sem comer? Que pai é esse? Lá atrás eu fiz a mesma colocação. Que mãe é essa? Por uma falta na igreja, me faz passar 24 horas sem comer. Que mãe é essa que me faz passar fome porque faltei na escola?
No entanto, antes mesmo de responder, a gente percebe serenidade em Jesus. Tamanha serenidade que ele não ousa responder com palavras próprias. Se eu responder com as minhas próprias palavras, talvez eu vou errar. Então não vou usar as minhas palavras. Eu vou usar as palavras do meu Pai. Está escrito lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que é que Jesus está dizendo? Antes de qualquer coisa, diabo, eu não tenho dúvidas que Deus é meu Pai. Eu não estou em crise de paternidade. Eu tenho certeza que Ele é meu Pai. Segundo, eu não duvido que seja Ele que me tenha trazido neste deserto. Eu não duvido que seja Ele que me fez passar 40 dias e 40 noites com fome. Não tenho dúvidas. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Que se Ele me trouxe, é Ele que vai me tirar daqui. Não são as tuas propostas manhosas e capriciosas que você me faz. Eu não vim no deserto porque queria. Eu vim no deserto amando dele. Se Ele me trouxe, Ele é que me tira. Nem que para isso eu tenha de morrer. Eu morro de fome. Mas eu não faço a vontade de outro que não seja a vontade do meu Pai. O que você teria feito? A gente não precisa passar 40 dias e 40 noites. É só uma dorzinha de cabeça, a gente já sai fazendo campanha de 21 dias, campanha. Não é preciso ficar 40 dias e 40 noites sem comer e beber. A gente, basta uma conversa indesejável lá no serviço, pronto, a gente já vem. Eu preciso fazer um trabalho na igreja, porque o meu patrão parece que não... A primeira dificuldade nossa, a gente já põe o mundo de ponta cabeça. Irmão, orem por mim porque eu estou no estreito. Irmão, orem por mim porque eu estou na prova. Irmão, orem por mim porque. Gente, é doloroso ouvir isso dos crentes. E aí você pergunta para o crente, mas por que você está nessa situação? Olha, eu não sei, mas eu sei que é o capiroto que está fazendo. A gente não acredita que seja Deus que nos põe em situações que vão além das nossas capacidades. Porque para nós, Deus só é Deus se as coisas forem condizentes com aquilo que a gente espera. Mas quando as coisas contrariam as nossas expectativas, a gente põe em dúvida, a gente aceita a proposta do maligno, que põe em dúvida a paternidade de Deus conosco. Porque a gente não acredita. A gente acredita quando convém. Quando não convém, a gente não acredita. É a história do irmão que diz, olha, eu não tenho religião certa. Quando as coisas vão bem, eu estou na igreja de crente. Mas quando na igreja de crente as coisas não acontecem, não funcionam, eu vou bater um tambor. Quem responder primeiro é lá onde eu fico. Acreditem se quiserem. É o que está acontecendo. E aí algumas igrejas, para tentar trazer para perto essa gente que vai, ao mesmo tempo que ora ao Senhor, também bate o tambor lá no terreiro, agora estão trazendo o terreiro para dentro da igreja. Fazendo mandinga evangélica. Olha lá a água em cima do seu receptor, pega sal grosso, faz não sei o que é, faz não sei... Estão ensinando, fazendo mandinga dentro da igreja. Por quê? Porque os crentes não suportam provações. Os crentes não suportam dificuldades. Os crentes não acreditam que tribulação vem de Deus. Não acreditam. No entanto, eu vejo Jesus sendo atribulado. Sendo atribulado.
E mais, há uma ideia tosca, equivocada no seio da igreja, de que quando a pessoa está passando por dificuldade é porque pecou. E aí Deus está lhe apertar para ele confessar. Qual é o pecado que Jesus cometeu para ser levado no deserto? Não tem pecado nisso, não. O seu sofrimento não está intimamente ligado ao tamanho dos pecados que você comete. Aliás, a Bíblia é muito clara em dizer: não há castigo para o pecado. O salário do pecado é o quê? Você não morreu porque Deus tem graça. O pastor Marcos falou aqui, a graça, favor imerecido. Você está vivo não porque você é bonzinho. Você está vivo porque Deus é gracioso com você. Porque o que você merece é o que Ele não te dá. O que Ele te dá, você não merece. Agora, tribulação é porque você pecou? Não, não necessariamente. Não necessariamente. Mas eu gosto muito desta aprovação, porque é claro que as outras que vêm na sequência também são importantes, mas esta aqui em particular, ela ressalta algumas coisas bacanas. Se você julgar o que Jesus disse, a partir da pergunta e da proposta que o diabo fez, você vai constatar algumas coisas bacanas que passam despercebidas. A tentação é dirigida para Jesus, mas a resposta é dirigida para toda a humanidade. Preste bem atenção. A tentação é dirigida para uma pessoa, para Jesus. Se tu és filho de Deus. Mas a resposta, Jesus não responde só por ele. Jesus responde por você e por mim, porque ele está dizendo: nem só de pão viverá o ser humano. Todos nós estamos envolvidos nisso. Isso me faz crer que, na verdade, a maior provação, a maior tentação, não é a que está escrita, é aquela que está atrás do que o diabo disse. O que preocupa tanto não é o que ele disse, mas é o que ele deixou de dizer. Você não veja. No mínimo, o diabo está dizendo o seguinte: Jesus, se você transformar pedras em pães, você vai matar 2 coelhos com uma cajadada só. Primeiro, você vai matar a sua fome. Segundo, você vai fazer do seu ministério explosivo. Por quê? Porque o primeiro que transformar pedras em pães, as multidões não deixarão de segui-lo. O primeiro que transformar pedras em pães, ele vai fazer do seu ministério explosivo, porque não faltará multidão para segui-lo. Por quê? Porque no mundo as pessoas padecem por falta de comida. Há mais pedras no mundo do que comida. Então, o primeiro que se fizer o milagreiro que transforma pedras em pães, a esse, o mundo, a humanidade vai segui-lo de galocha. E a resposta de Jesus, então, ganha sentido. Porque o que o diabo quer é insinuar que se Jesus matar a sua fome, transformando pedras em pães, ele terá resolvido o problema da humanidade, o problema da fome. E aí Jesus responde: diabo, o problema da humanidade não é comida. Pelo menos não é comida que sacia a fome
do corpo, que enche o estômago. Não é esse o problema da humanidade. O problema da humanidade é palavra de Deus. O problema do ser humano é palavra de Deus. E aqui eu faço uma pausa para vos lembrar uma coisa. Falar sobre Deus é fácil. Falar sobre Deus é fácil. É só você estudar um pouquinho. Você fará grandes e bons discursos sobre Deus. É fácil, facinho. O desafio não é falar sobre Ele. O desafio é deixar Ele falar através de você. O grande problema é que o que nós estamos escutando, por esses meios todos, esse barulho todo, em torno da palavra de Deus, não é palavra que procede da boca de Deus. São coisas que as pessoas estudaram sobre Deus. As pessoas estão falando muito sobre Deus, mas estão deixando Deus falar muito pouco. Por isso, é que o tanto que se fala sobre Deus não é capaz de gerar fé. Isso enlarguece a nossa cabeça. Isso enlarguece a nossa capacidade de articulação. Isso enlarguece apenas os nossos conhecimentos. Mas isso não acrescenta um tio sequer na nossa fé. Porque não foi Deus que falou. Somos nós que estamos falando sobre Ele. E Jesus diz, o problema da humanidade não é de pão, não é de comida, mas é de palavra que procede da boca de Deus. O grande desafio hoje é distinguir no meio desses charlatões que falam sobre Deus, quem são os servos deles, as servas dele, que são seus instrumentos, por meio de quem Ele está a fazer ouvir a sua voz. Porque o fato de abrir a Bíblia para pregar, daí não resulta que seja Deus que está falando. O ser humano, por falta não tem mais capacidade de distinguir o que se fala sobre Deus e quem, ou através de quem Deus está falando. A gente ouve qualquer coisa, como se é só o cara chegar. Irmãos, Deus falou comigo. Aí ele já se entrega. E a gente está ouvindo algumas aberrações de coisas que Deus nunca disse e nunca mandou ninguém dizer. Até palavras do diabo são usadas como se fosse Deus falar. Tudo isso te darei, se prostrado você me adorar. Meu irmão, só adore que Deus vai te dar tudo. Não, isso não foi Deus que disse. Deus não chamou ninguém para fazer esse tipo de coisa. Traga todo o dízimo que não vai te faltar nada. Meu irmão, isso não está escrito em lugar nenhum. E se estiver escrito, não foi Deus que falou isso. Foi Deus que falou isso. Mas a gente ouve essas coisas como se fosse Deus, né? Fosse Deus. Outra coisa, não menos importante ainda, em torno disso, dessa tentação, a grande armadilha por detrás dessa tentação é aquela que insinua. Jesus quer ganhar a humanidade, seja um milagreiro. Vou repetir. A grande armadilha desta tentação para Jesus é a seguinte: Jesus quer ganhar a humanidade, seja um milagreiro. E aí Jesus diz, não, eu não quero ser milagreiro. Eu não vim para fazer milagre. Eu não vim para transformar pedras em pães para ganhar a humanidade. Eu vim para pregar a palavra de Deus. Eu vim para anunciar o ano aceitável da salvação. Eu vim
para anunciar as boas novas de esperança. Então, entre ser milagreiro, que transforma pedras em pães, eu prefiro ser instrumento nas mãos de Deus, para anunciar a palavra que procede da boca de Deus. Aí você pode fazer a seguinte pergunta: então Jesus se recusou a fazer milagres? Não, não é que Jesus se recusou a fazer milagres. O que Jesus se recusou é a ser milagreiro. Agora, os milagres não vão acontecer porque ele é milagreiro. Os milagres no ministério de Jesus vão acontecer como consequência daqueles que creram na palavra de Deus. É consequência do crer na palavra, que procede da boca de Deus, que os milagres acontecem. Então, no finalzinho, no livro de Marcos, capítulo 16, Jesus, em alto e bom som, na despedida, ele ousa dizer: estes sinais, estes milagres, seguirão aos que creem. Ou seja, o milagre é sempre consequência de acreditar na palavra. Se há crer na palavra, então os sinais seguem. Agora, não ouse promover sinais se não houver palavra que procede da boca de Deus. Esses milagres não são de Deus. Talvez seja esse o nosso grande desafio, pastores. Todos os dias ao acordar, precisamos responder para nós mesmos: qual é a vocação que o Senhor nos deu? Ser milagreiros ou ser proclamadores da palavra, das boas novas? E aqui para nós há um peso duplo nesse sentido, porque aqueles que apregoam as boas novas, as multidões não seguem. Mas aqueles que fazem milagres, é só você chegar na igreja, levantar a mão: recebam, recebam. A igreja... Acreditem. O cara não fala nada com nada, mas começa já prometendo que vai dar alguma coisa. Recebam, recebam, recebam. As pessoas vão ao êxtase. Olha lá as igrejas cujo perfil ministerial são os milagres. Como é que estão? Abarrotadas, que não cabe de gente. Procure se prega lá a palavra de Deus. Não se prega. Mas as multidões correm, porque é atrativo, é atraente, é gostoso. Mesmo quando você não quer alguma coisa diretamente, ver o espetáculo acontecer, isso parece que mexe com o nosso eu. No entanto, eu acredito sim nos milagres de Deus, mas não do jeito que as pessoas estão fazendo. Eu acredito no milagre como consequência de quem crê na palavra que procede da boca de Deus. O que passa disso para mim é de procedência maligna. Eu prefiro acreditar no que Deus fala, mesmo que não haja um único sinal, a ter que ver todos os sinais e não ouvir a palavra de Deus. Se os milagres fossem bons, tão bons quanto nós gostaríamos, não haveriam israelitas não crentes. Em todos os povos ninguém viu tantos milagres, tantas maravilhas, quanto o povo de Israel viu. Em compensação, é o povo de dura servil. É o povo de coração duro, um povo de coração terrível. Não sou eu que estou dizendo, são as Escrituras. Os milagres que deviam amolecer o coração foram os mesmos milagres que endureceram o coração do povo. Israel foi levado para o cativeiro ao norte e de lá nunca mais voltou. Judá e Benjamim foi levado para o cativeiro na Babilônia por causa da incredulidade. Mas Deus teve misericórdia de Judá
por causa da promessa que ele fez a Davi, trouxe o povo de volta. Se o milagre fosse tão bom, Deus não precisaria anunciar as palavras, bastava fazer sinais. No entanto, Jesus está dizendo, nós não dependemos de milagres. Não é de milagres que nós precisamos. Não é de gente que transforma pedras em pães. Nós precisamos de pessoas que se deixam usar por Deus, para que através delas a palavra do Senhor flua. Porque é disso que a humanidade precisa. Então, meu irmão, pode acreditar que Deus não está preocupado em te dar pão. Quem está preocupado em te dar pão é o diabo. Se você quiser, Deus te dá a própria padaria com o padeiro junto. Deus não está interessado em te dar o pão. Ele te dá a padaria e o padeiro junto. Porque se há alguma coisa a receber da parte de Deus, não tem nada maior do que receber o próprio Senhor em nós, para fazer de nós sua habitação. Então ele não disse que ficaria de longe para nos mandar pedacinhos ou pães diários. Ela disse que aqueles que guardarem os meus mandamentos, eu e o Pai viremos nele e faremos nele morada. Então, meu irmão, Papai do céu fez morada em você, não tem mais nada que esperar para receber. Ele fez morada em você. Agora é você que deve ser dispenseiro das bênçãos para os outros. O problema é que quando a gente olha para a igreja, é só você perguntar para os irmãos, meu irmão, o que você veio fazer no culto? Aí ele te olha com aquele olho já com vontade de chorar e te diz, meu irmão, vim à busca da minha bênção. Coitadinho. É isso que te trouxe na igreja? Se é bênção, meu irmão, fica em casa, porque quando ele quiser te abençoar, a bênção vai te encontrar no buraco onde você estiver. O que nos traz à igreja não são bênçãos. Tem coisas melhores e maiores a vir buscar aqui. Eu quero terminar e deixar alguns conselhos para você e para mim. Primeiro conselho. Meu irmão, nós não nos tornamos cristãos para que Deus nos poupe do sofrimento. Porque Deus não poupa os filhos que tem. Vou repetir. Meu irmão e minha irmã, nós não nos tornamos cristãos para não sofrermos. Aliás, Deus não poupa os filhos que tem. Se alguém te disse que ao se converter os teus problemas vão acabar, te mentiu. Porque se você tinha problemas antes de se converter, eleve ao cubo. Depois de se converter, eleve ao cubo os seus problemas. Olha o que Deus faz com o filho. Entrega o filho à fome. Quando a fome está quase varrê-lo, o entrega nas mãos do tentador. Pode tentá-lo. Está com fome, mas tenta ele. É uma prática recorrente a todos os filhos. Quem lê o livro de Jó sabe do que estou dizendo. Ó diabo, de onde você vem? De dar umas voltinhas na terra. Então você viu meu servo. Jó te serve à toa. Jó te serve em vão. Você lhe cercou de filhos. Você lhe cercou de bens, de tal sorte que ele não tem necessidade de coisa alguma. Você acha que ele te serve à toa? Então tá bom, vai lá, tira tudo. Vai lá, tira tudo. Vai ver se o meu servo blasfêmia contra mim. Jó dormiu rico, acordou miserável. Jó dormiu com tantos filhos, 10 filhos. Acordou órfão dos filhos. O Senhor deu, o Senhor tomou,
Louvado seja o Senhor. Deus não poupa os filhos que tem. Se você pensou em se tornar crente para ser poupado do sofrimento, meu querido, você está enganado, está equivocado. Deus não vai te poupar. Agora creia, o teu sofrimento não só vai te aprimorar, mas será instrumento para a transformação dos outros, que ainda não vieram. Estevão estava sendo apedrejado. Um filho sendo apedrejado. O filho olha para o alto, vê o Senhor e declara: eu vejo o Senhor. Pai, perdoe. Os que vão me apedrejar, perdoa eles. Logo na sequência, a chuva de pedras. Mas enquanto aqueles jogavam as pedras, alguns até tiraram a roupa de cima, ficaram só com a roupa de baixo. E aí tinha um jovem, um moço, que pegou a roupa dos que estavam apedrejando, assistindo o sofrimento de Estevão até a morte. Aquilo marcou terrivelmente aquele jovem. Não muito tempo depois, este jovem tornou-se um maior evangelista da história do cristianismo, o apóstolo Paulo. Alguém teve de sofrer para que Paulo se convertesse. Se você pensou que ser cristão, Papai do céu vai te poupar do sofrimento, não vai te poupar. O sofrimento vai te aprimorar. O sofrimento vai ser instrumento para trazer os que não conhecem o Pai para junto do Pai. Então, se você ainda não sofreu, pode se preparar, que você será o próximo. Não, eu acreditem no que vos digo. Não estou falando isso porque está escrito. Eu digo e tenho dito em alto e bom som aos outros. Se eu soubesse o que passaria no Brasil durante esse tempo que estou aqui, com certeza eu não teria vindo. Com certeza não teria vindo. Mas não tem um dia que eu me lembre disso, que eu não agradeça a Deus por cada dificuldade que eu passo, que eu passei nesta terra. Porque se eu tivesse ficado do outro lado do oceano, provavelmente eu já teria morrido há muito tempo. Segundo e último conselho para a igreja. Meus irmãos, minhas irmãs, é preciso acreditar em Deus. É preciso crer em Deus. É preciso ter fé em Deus. Não essa fé que a gente vê nas pessoas de hoje, que no domingo está na igreja, na segunda está batendo a porta de Beltrano e Ciclano pedindo favores. Não é disso que se trata. Vamos ter fé que vai além dessas solicitações. Irmãos, orem por mim, orem por mim, orem por mim. Não estou dizendo que não devemos orar uns pelos outros. Mas não podemos fazer dos outros os nossos penduras enquanto descansamos. Porque eu creio, sim, que a fé nos torna parecidos com aquilo no que nós acreditamos. Vou repetir. A fé nos torna parecidos com aquilo no que nós acreditamos. Nós somos reflexos das nossas crenças. Se você acredita na moda, você é parecido com a moda. E você é fashion. Pode acreditar. Pode acreditar. Se você acredita na moda, você vira fashion, fica fashion.
Então, acredita no dinheiro, você vira o cifrão. Dinheiro. Da cabeça aos pés, dinheiro. O cara ganha R$800, mas compra tênis de 1.200 para pagar em 48 vezes. O tênis apodreceu, mas o carnê ainda está grosso para pagar. Claro. Claro. Ele acredita nesse tipo de coisa. Você olha para o sujeito, a camisa é cara, a calça é cara, o tênis é caro, o perfume é caro, tudo é caro. Mas o cara vive com os carnês no bolso, tudo por pagar. Ele acredita nesse tipo de coisa. Daí eu ouso dizer que se nós acreditássemos em Jesus, como deve ser, nós seríamos parecidos com Ele. Nós não nos parecemos com Jesus porque nós não acreditamos o suficiente. Porque quando acreditarmos piamente em Jesus, nós nos pareceremos com Ele. A cara é sua, mas o caráter tem de ser de Cristo. Vamos ficar de pé para orar. Por favor, feche os olhos. Com os olhos fechados, eu lhe peço encarecidamente que pense um pouco. Quem é você, meu irmão? Quem é você? O que é que te trouxe hoje? Veio à busca da bênção? Veio fugindo às tribulações? O que é que te trouxe? Está no deserto, passando fome, passando sede? Qual é a sua luta? Qual é a sua dificuldade? Em que enrascada o Senhor te meteu? Se você é filho de Deus, não é o diabo que determina as coisas na sua vida. O teu sofrimento é o Pai que permitiu. E ao permiti-lo, Ele tem eternos propósitos com a sua vida. Não baixe a cabeça. Não desanime. E não ceda às propostas malignas do diabo. Porque não vão faltar propostas para te tirar do prumo. Não vão faltar propostas indecentes para te afastar da essência. Mantenha a cabeça erguida, com os olhos fitos em Jesus. Se Ele te meteu nessa, Ele vai te tirar. Se Ele te trouxe nesse deserto, se necessário, morra, mas não se renda ao maligno. O Senhor é maior na sua vida. E Ele tem cuidado de você. Ele sabe até onde você pode, até onde você consegue. Não abra mão dos valores. Não abra mão daquilo no que você acredita. Não abra mão da fé que o Senhor gerou em você por causa das tribulações. Apenas confie no Senhor, que a seu tempo Ele há de te exaltar. A seu tempo Ele há de se manifestar em seu favor. Quem é você? Qual é o seu deserto? Qual é a sua fome? Qual é a sua dificuldade? Isso não vem do diabo. O Pai mandou para você. A propósito a se cumprirem na sua tribulação. Jesus não seria quem é para nós se não tivesse resistido à tentação no deserto. Ele é Jesus, porque venceu o tentador. Pai eterno, obrigado pela Tua palavra. Tua palavra é viva
Tua palavra é eficaz. Tua palavra é mais aguçada do que qualquer espada. Tua palavra penetra as juntas e médulas, é apta para discernir as intenções de cada coração. Pai, estou certo que todos estamos desnudos diante de Ti. Cada um sabe qual é a sua luta, qual é a sua dificuldade, qual é a sua necessidade. Pai, não pedimos que faça a nossa vontade, mas rogamos que a Tua vontade seja feita em nós, assim como ela é feita no céu. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus.